A distância que separa o passado do presente talvez possa ser medida pela luz que se espalha no chão, pelo meio das sombras, deslizando nos rostos, desenhando a dobra de um vestido com uma claridade de lusco-fusco de uma foto em preto e branco, independentemente do momento em que foi tirada. Esse é um trechinho do livro Os Anos, da autora francesa Annie Ernaux, Prêmio Nobel de Literatura em 2022, um livro publicado pela editora Fósforo em 2021. Eu já trouxe aqui no canal um outro episódio também falando de outro livro dela, O Lugar. É só ir lá conferir. Se você gosta do canal, se inscreva, clique, comente e recomende. Nesse trabalho da Annie Ernaux, ela volta a trabalhar com essa questão do fundo memorialístico da escritura dela, as suas lembranças pessoais, e em um determinado momento do livro, ela até coloca uma reflexão se ela deve trabalhar como ela, como se fosse algo impessoal, ou com a primeira pessoa, eu. Mas ela traz o lugar da criança na organização familiar, sua descoberta, a tentativa de adaptação na escola diante do convívio com meninas diferentes, que têm outras prioridades em função das classes sociais. É um livro que é repleto de informações do período vivido, da Revolução Francesa, traz um contexto muito pessoal da autora, revelando a dor do crescimento, algo comum a todos nós, né? As expectativas perante a vida, quando tudo que se cobrava era uma adaptação ao mundo real. Ou seja, estudar, casar, ter filhos, uma profissão, conquistar um destaque, ter um apartamento. Nessa simetria arranjada, a autora-personagem questiona o lugar dos seus sonhos em um mundo lento que continua existindo, mais irreal do que um filme, como ela diz. Em um mundo de cobranças, quem não se casa na igreja, não se casa de verdade, ampliando assim o peso da religião. Ela trata o livro com a terceira pessoa, ela. E é interessante porque eu acho que ela quis destacar que é uma experiência que todo mundo pode passar, né? E abandonou essa questão que ela colocou de trabalhar em primeira pessoa, eu, ou em terceira pessoa, ela. Ao destrinchar as várias camadas do discurso que existe no livro, ela traz várias descobertas, não só do corpo, como também do sexo, os perigos que o rondam naquela época em que falar de sexo, inclusive, era um tabu. E as leituras compartilhadas, ela traz, por exemplo, uma referência ao segundo sexo, da também francesa Simone de Beauvoir, que foi um escândalo e é um livro histórico até hoje, uma referência. E as discussões em torno da pílula que dariam à mulher a liberdade de escolha em relação ao seu corpo. Portanto, é uma obra incrível sobre a geração dela, os acontecimentos sociais e políticos da França, incluindo o pós-guerra e a Revolução de Costumes. Eu queria ler mais um trechinho aqui para vocês. Ao reencontrar sua solidão e descobrir pensamentos e sensações que a vida a dois acabou eclipsando, ela teve ideia de escrever uma espécie de destino feminino que se passasse entre 1940 e 1985. Seria algo no estilo de Uma Vida, de Maupassant, que mostrasse a passagem do tempo em seu interior e fora, na história. Um romance total que terminaria num gesto de se desfazer de tudo e de todos. Pais, marido, filhos que saem de casa, móveis vendidos. Em outro trecho ela traz, mais do que nunca, as mulheres constituíam um grupo vigiado, cujos comportamentos, gostos e desejos eram um tema central de um discurso frequente, de uma atenção inquieta e triunfante. Elas tinham a reputação de conseguirem tudo, estarem por toda parte, serem melhores na escola do que os meninos. Como sempre, as pessoas buscavam sinais de emancipação feminina no corpo e no grau de audácia empregado no sexo e nas roupas, trazendo aí essa questão muito temporal do período dela em relação à liberdade que se dava à expressão feminina e ao corpo feminino. Assim, a forma do seu livro só podia surgir de uma imersão nas imagens da sua memória para detalhar os traços específicos da época ou do ano, mais ou menos precisos, aos quais eles pertencem,
e ir ligando um ao outro lentamente, se esforçando para ouvir novamente a fala das pessoas, os comentários sobre fatos e objetos extraídos da massa de discursos que param ali, espécie de rumor que suscita incessantemente as formulações acerca do que somos e devemos ser, pensar, acreditar, temer, esperar. Aquilo que este mundo inscreveu nela e em seus contemporâneos, lhe servirá para reconstruir um tempo comum, aquele que transcorreu de muito tempo atrás até hoje, para encontrar na memória da memória coletiva, a partir de uma memória individual, apresentar a dimensão vivida da história. Isso é central, eu acho extremamente interessante que ela pega a história pessoal dela, contada em terceira pessoa, de uma forma disfarçadamente impessoal, mas na verdade muito pessoal, que é para transformar a história dela pessoal num momento histórico em que todas as mulheres viviam aquele contexto, aquele cenário de repressão feminina. Vale a pena ler, recomendo. Dá uma olhadinha aí nesse livro que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço literário.